Se você nasceu depois do ano de 2010, eu tenho pena de você por 5 motivos e eu tenho inveja de você por um motivo. Simples assim. Então, nesse vídeo, eu vou te falar os 5 motivos do porquê eu tenho pena de você. 5 motivos muito sérios e muito fortes. E no final eu vou falar o motivo do porquê eu tenho inveja de você. Então já dá o like, se inscreve no canal, lembrando que esse canal é para quem é um remanescente. Ou seja, pessoas que querem ir por um caminho estreito. Eu não estou falando aqui com a massa adormecida, com você que quer ficar o dia inteiro jogando LOL, o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro vendo BBB, o dia inteiro fazendo isso no celular. Não é você. Talvez você esteja nessa situação, mas minimamente você tem que querer ir pelo caminho estreito. Falar, Elias, minha vida tá largada mesmo, eu quero. Não pode ser alguém que tá feliz. Se você estiver feliz jogando LOL o dia inteiro, esse canal não é para você, certo? Então, se você é um dos remanescentes, se inscreve aqui e vamos para cima. Então vamos lá. Motivos do porquê eu tenho pena de você. Primeira coisa, a minha geração, eu acredito que foi a última ou a penúltima que cresceu sem a tampa do dedão. Por quê? Porque nós saíamos para a rua para jogar bola e a rua continha paralelepípedos no chão, eram terrenos irregulares. Hoje tem pessoas que estão reclamando do sintético do Palmeiras, mas, cara, na rua a gente jogava no chão duro, com descalço, muitas vezes descalço, e porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar os tênis que eu queria da Nike, e muitas vezes a tampa do meu dedão saía e ainda meus pais jogavam mertiolate ali que ardia, e o mertiolate de hoje não arde. Então esse é tô listando os cenários aqui para você. Você vem de uma geração que o mertiolate não arde. Eu venho de uma geração que o mertiolate arde. Então vamos pontuar aqui a diferença de gerações, tá? Então eu vou listar algumas coisas que acontecem com você que não aconteceram na minha infância. Primeiro, você usa menos o seu cérebro do que eu na minha infância, do que a minha geração. Não estou dizendo eu aqui, tá? Mas a minha geração usava mais o cérebro do que você. Tem um livro que chama Sem Limites, do Jim Kwik, que é um cara que estuda a mente humana, e ele fala sobre um negócio chamado... Caramba, pior que me fugiu o nome bem agora. Beleza. Mas ele fala de um negócio chamado... Qual que é a ideia, né? Nós usamos menos o nosso cérebro por conta da tecnologia. Então, antigamente, se eu quisesse dirigir, eu não tinha o Waze. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que perguntar, eu tinha que usar um guia desse tamanho, eu tinha que esforçar a minha mente para prestar atenção nas placas na rua para eu chegar no local. Era isso que eu tinha que fazer, eu não dirigi nessa época, eu já venho dirigindo na geração Waze, mas eu estou trazendo esse exemplo só para você entender. Então, e na infância? Cara, para estudar, eu não tinha um resumo com inteligência artificial, eu não tinha uma inteligência artificial para fazer o trabalho por mim, eu não tinha internet para ter informação mais fresca. A internet, eu fui ter acesso à internet, eu já estava velho, eu não tinha internet em casa, eu não tinha nem telefone fixo em casa na época, eu era o único da minha... Vou falar dos meus traumas, eu era o único da minha sala que não tinha telefone fixo, quando eu estudava na escola de judeus, que eram ricos e eu era pobre. E era engraçado, as pessoas, passa seu telefone, Elias, putz, depois te passo, tá? Eu inventava desculpas para não dizer que eu não tinha telefone fixo em casa. Então, na minha época, eu tinha que escrever mais, não tinha computador para estudar, eu usava mais, eu forçava mais, a minha geração usava mais o cérebro, e eu não estou dizendo isso de inteligência, mas de literalmente você usar mais o cérebro mesmo para as atividades do que a nova. Porque hoje a tecnologia resolve muita coisa sem que você precise pensar, você tem que pensar menos. E isso podemos dizer que isso vai causar muito Alzheimer lá na frente, certo? Até um dos exercícios para pessoas com Alzheimer é você usar o cérebro, você fazer palavra cruzada, é você fazer um sudoku. Falando nisso, eu sou o melhor jogador do mundo de sudoku. E é isso.
Por quê? Porque as pessoas não estão usando tanto o cérebro e vai atrofiar, certo? Segunda coisa que eu tenho pena de você. Você faz parte da geração que tem menos testosterona na história da humanidade. Os nossos antepassados eram mais viris, se você me entende, que você. E que a minha geração teve menos que a passada e assim por diante. Da onde vem isso? Principalmente comida. São vários ataques combinados à sua testosterona, à sua energia masculina. Mas a comida é um dos que mais afeta. Falta de sono, estresse, falta de exercício físico, sedentarismo, produtos químicos na nossa cozinha, panela que você usa, a água na garrafinha que você bebe. São ataques combinados, mas o principal, se você ajustar seria a comida. Você come Doritos, você come muitos, hoje na sua geração, na minha já tinha, mas na sua tem mais, alimentos hiperpalatáveis, alimentos que foram desenhados para que quando você coloque na sua boca, suas papilas gustativas enviem um sinal para o seu cérebro de isso é muito bom e eu preciso disso. Você vem dessa geração aí. Então, tenho pena de você por isso também, tá? Terceira coisa, que eu tenho muita pena de você. Você tem dificuldade em sentir prazer em coisas simples, em coisas, sabe? Coisas simples. Uma boa leitura, uma boa caminhada, em contemplar a natureza, sabe? Em fazer em tomar um sol, em ficar parado consigo mesmo. Você não consegue fazer isso cara, estou aqui parado comigo mesmo, sem celular, sem nenhuma informação chegando no meu cérebro e eu simplesmente estou pensando na vida. Você não sente prazer nessas coisas porque desde cedo você trocou uma infância baseada no brincar por uma infância baseada no celular, certo? Tenho pena de você por conta disso também. Você tem mais dificuldade em construir patrimônio. Seu dinheiro vale menos do que o meu dinheiro valia e do que o dinheiro dos nossos antepassados valia. Seu dinheiro vale menos, você tem menos poder de compra. Com R$1 milhão, o seu avô, ele comprava uma mansão com 8 quartos. Você, com R$1 milhão, aqui em Alphaville, compra um apartamento de 67 metros quadrados. É isso. Então, tenho pena de você, porque você está numa era onde a inflação está te roubando, está te fazendo ficar angustiado, estressado, com medo do futuro, etc. Você está nessa geração aí. Tenho pena de você por causa disso. E por último, eu tenho pena de você porque você teve menos referência masculina do que a minha geração e do que as gerações passadas. Como eu falei, minha mãe teve 18 irmãos. Eu cresci numa vila ali que tinha várias famílias grandes, com filhos, com muita gente. E hoje as pessoas estão cada vez mais trancadas em apartamento e com menos pessoas na família, menos referências masculinas na família, o número de mães solteiras cresce. E não tendo uma referência masculina, em algum momento você vai ter uma crise de identidade, porque faltou um modelo para você falar, é assim que eu vou. Eu estou falando mais para o público masculino aqui, porque nesse canal a maioria são homens, mas embora tenha algumas mulheres, mas isso é ruim para todo mundo. A falta de referências masculinas é ruim para a mulher, é ruim para o homem, é ruim para todo mundo. Boas referências masculinas. Talvez você tenha tido uma experiência ruim com uma figura masculina na sua vida, e acontece porque temos péssimas figuras masculinas no mundo, mas é muito ruim que uma criança nasça e cresça sem uma figura masculina ali. É muito ruim. E é isso que está acontecendo hoje, cada vez de uma forma mais forte. Crianças crescendo sem uma referência masculina, não sei se foi o seu caso. Talvez, mesmo se você teve uma referência, você teve menos referências do que você poderia ter tido, porque as famílias estão menores. Então, eu tenho pena de você por conta disso também. Agora, eu te invejo numa coisa. A tecnologia é uma faca muito afiada. Ela pode ser usada para cortar o seu pulso, para apunhalar o seu coração, ou ela pode ser usada para construir coisas muito mais rápido do que os nossos antepassados. Então, para você que é empreendedor,
e que é um cara focado, que é um cara que consegue vencer a persuasão tecnológica, que é um cara que não se curvou ao Deus da gratificação instantânea. Para você que é esse cara, eu tenho inveja de você porque você consegue escalar mais rápido do que eu escalei e do que os nossos antepassados escalaram. Então, nossa geração, a minha geração, pavimentou, até uma geração um pouco antes da minha, pavimentou o caminho da internet de empreendedorismo online. Nós tinha uma mata que não tinha nada e a gente veio com uma faquinha e foi tal. Só que naquela época, para você ter ideia, um lançamento grande na época que eu comecei era um lançamento de 40 mil reais. Todo mundo, caraca, o cara fez 40 mil reais no lançamento. Hoje, se alguém falar que fez 40 mil reais no lançamento, foi um fracasso terrível para a maioria das pessoas que investem em tráfego, que está escalado, enfim. Então, para você ter uma ideia da perspectiva, eu lembro até hoje, quando no meu começo do marketing digital, um cara chamado Seiichi Arata fez um lançamento de 40 mil reais e postou lá no grupo e tal. Eu lembro que todo mundo, caraca, como é que ele fez isso? Hoje é muito mais fácil você fazer 40 mil reais, dá para fazer 40 mil reais num único dia, todos os dias. Então, você tem a faca e o queijo na mão para empreender. Porque se você usar a inteligência artificial e as redes sociais e o marketing digital não para ser tragado por ele, mas para construir coisas de valor, você pode vencer essa questão da inflação e construir negócios muito grandes, precisando de muito menos do que os nossos antepassados precisavam. Porque antes, para o cara ter uma empresa grande, ele precisava ter, ter uma estrutura muito pesada e com um custo muito alto e com muita dor de cabeça. Hoje você vai ter dor de cabeça, vai ter tudo isso aí, mas você consegue fazer com menos, talvez, dor de cabeça que os caras lá atrás tinham. Então, eu tenho inveja de você por conta disso. O recado que eu tenho para você é: aproveite, seja mentalmente forte, tenha uma rotina implacável e aproveite o lado bom do mundo que tem hoje, porque tudo existe um lado bom. Hoje o mundo tem um lado bom. Então, aproveite o lado bom e fuja do lado ruim. Esse é o recado que eu tenho para te dar hoje. E lembrando que, se você estiver procurando uma oportunidade para se desenvolver, para crescer, temos vagas abertas no Escritório da Verdade, em Alphaville, São Paulo. Elias, pode home office? Não, não pode. Lá, só temos vagas abertas para você ir até lá e trabalhar com a gente, porque nós estamos criando uma cultura muito sólida e temos várias vagas abertas, de estrategista de conteúdo, copywriter, tem várias vagas abertas, editor, produtor, vamos voltar com o podcast, então vou precisar de um braço direito, eu preciso de um braço direito na produção de conteúdo. Será que é você? Alguém que pode até virar meu sócio no podcast, nas coisas. Será que é você? Talvez seja. Então, você tem que manjar de produção audiovisual. Se você for um bom estrategista de conteúdo, ótimo. Manjar de edição, você precisa manjar de me ajudar a gravar e produzir. Se for você pode até virar meu sócio, tá? Que mais? Temos várias vagas abertas lá, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Tenho pena de você por 5 motivos, mas eu tenho inveja por um. Me faça ter apenas inveja de você por não cair nas armadilhas dos outros 5. Beleza? Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo.